Saudações mortais, voz quem fala convosco agora é o Grande Buda. Estamos aqui, né? Mais um belo dia no Megamon Global, aonde, né? Nós canta a trilha do sucesso. Mortais, o matador de deuses chegou. E vamos que vamos, né? Vamos aí à atividade. Então, dito isso, mano, chega no like, compartilha que é sucesso. Se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho aí para não perder, né? Vídeos e sempre alguma novidade, né? Estamos aí sempre em busca das melhores opções aí para você, internauta, que está iniciando nessa jornada aqui no Pokémon. Beleza, rapaziada? Deixa eu ver. Tenho que fazer uma pontuaçãozinha um pouco maior aqui, né? Só para ter mais recursos, mais tranquilo. Vamos ver aqui, né? Falei um pouco ontem sobre, né, as novidades que veio até então, pá, né? Aqui nosso minigamezinho para nós brincar depois, né? O Shine Mega, né? Abomasnow, né? O Abominável das Neves, vamos dar uma olhada aí, mano. Que é a ultimatezinha dele, cara. Cê é louco, mano. Imagine um Pokémon gigantão. Existe esse Pokémon gigantão? Existe os lendários, né? Tem uns lendários que é enorme, né? Esse bicho é macabroso. Mas esse aqui, mano, tipo assim, tamanho de uma montanha, tá ligado? Tipo o Monte Everest. Ah, já sei o nome dele, cara. Vai ser o Monte Everest. Mega Everest. É isso aí, hein? Ontem fizemos algumas suposições de times para ele, né? E aqui vamos estar trabalhando, né? Até então as melhores, né, possibilidades. Vamos aqui fazer por parte, né? É o famoso. Vamos ver aí, né? Até então, vamos lá, supor assim, fazer por tipagem, né? Um psíquico, um fada, um água, talvez um terra, depender dali, né? Ver se dá certo. Com dragão, vamos ver as possibilidades, né? As propriedades até então. Mas antes disso, rapaziada, lembre-se que no link da descrição sempre deixo aí, tá? O download, né? Para você fazer o download, tá? E também para você poder fazer a sua conta, tá? Cadastrar a sua conta para que não tenha problemas até então. Olha aqui da velocidade, né, cara? A Lola Vulpix, só que é um Vulpix. Mano, eu nem me ligava que tinha um Vulpix que era de gelo, cara. Gelo e fada, ó. Que interessante. Será que ele é legal? Né? Deixa eu só dar uma leve olhada aqui nas habilidades dele. Pokémon S sempre tem habilidades e passivos inferiores aos S+. É por isso que poucos S conseguem, né, ser úteis, né? Ser utilizáveis até então contra PVP, né? Mas PVE, mano, até que dá um gás, viu? Até que dá para o gasto. Deixa eu ver aqui o ataque básico dele, como é que é? Neve de pó. Ataque um único inimigo, causando 100% de SP ataque. Ganha velocidade nível 1 por 2 rodadas. Avançará para a velocidade nível 2 em nevado. Então ele ganha um buff melhorado caso esteja efeito nevado, né? Snow. No caso aqui seria o clima, né? É o campo, na verdade, né? Aquela habilidade que eu falei ontem, né? Que o Abomasnow tem, né? Que é mudança de clima em combate, né? Que é neve, nevasca e tempestade de neve, né? As três habilidades aqui, no caso ela ganha velocidade, né? Legal, 6% de velocidade, interessante. Então aqui já podemos supor, mano, caso você esteja no início, possivelmente um fada com gelo, né? Eu acho interessante, né? Assim, não depende dos Pokémon, claro, né? Que você vai colocar ali, mas eu acho interessante a combinaçãozinha. Valor racial baixo, né? Até então, só 505. Tem uma velocidade razoável, um ataque mágico bem abaixo, HP bem abaixo também, defesas bem baixas, né? Só o SPDFL que tá mais ou menos, que é 100. Bom, particularmente, aparentemente, um Pokémon de controle, né? Ao meu ver. Deixa eu ver. Ao atacar ativamente, adicionará uma camada de partículas de gelo ao alvo dentro do alcance. Para cada camada de partícula de gelo que o inimigo possui, o dano adicional de SP ataque para Ninetales de Alola será reduzido em 5%. Peraí, o dano adicional do SP ataque para Ninetales será reduzido. Não entendi não. Tipo assim, ele reduz o dano tomado ou ele reduziria o dano do inimigo, de acordo com o SP ataque dele? Aí até que faria sentido, mano. É meio que um debuff, né? Depender daí. Talvez. Deixa eu ver se o que seria esse Ice Partículas. Efeito negativo nível 1. É um efeito bem fraco até. Reduz ali os alvos, né? Com Ice Damage 5%, a Speed... Não, reduz o Damage, né, em 5% e a Speed em 3%. Acumula até 3 camadas. Consome todas as camadas para ativar Freeze 1. Interessante. No caso, quando, né, ativa ali todas as camadas, ou seja, acumula até 3, né, vai causar um debuff ali de 15% de damage e, no caso, 9% de speed, né, redução de speed. E congela, né, o alvo ali até então, congelamento nível 1, congelamento fraco, né. Deixa eu ver, para cada 1% de aumento da velocidade em comparação com a entrada inicial, a taxa de evasão aumenta em 2%, até 50%. Caraca! Então vamos lá. Um time, um Pokémon, algo que buff speed a ele, né? Se bem que o ataque básico dele, se só, vai aumentar o speed dele, né? Então assim, ela vai ter uma... Nossa, mas 2% é muito pouco, cara. Então assim, ela teria que aumentar 50%, né? O speed, né? Dependendo de quando entre em campo, né? No meio do campo ali em combate. Mas é interessante, tá?
Aumenta aí a velocidade de comparação entre inicial. A taxa de evasão aumenta em 2% até 50%. Pô, aí é interessante. Agora o negócio é, será que ela dura? Né? Será que dura em combate? Entendeu? Esse aí que é o lance, mano. Em nevado, a velocidade aumenta em 9% e o dano passivo é reduzido em 10%. Ó, quando tiver o efeito de campo, ela já ganha uma redução de dano a mais, é uma velocidade extra. 8 estrelas. Para cada 6 vezes que partículas de gelo são liberadas acumulativamente, o usuário ganhará um escudo especial de 260%. Mas não fala de que? Escudo especial de 260, né? Não fala do que exatamente. Após quebrar o escudo, a bola de gelo é liberada na origem de dano, causando a mesma quantidade de dano elemental de gelo. Tá, ela cria um escudo. Não fala exatamente em base de que. Talvez seja um erro de tradução. Especial de... Possa ser do ataque especial do próprio, né? Nosso queridíssimo aqui, raposa, né? Da nossa raposa. Interessante aí. É, mano, é interessante. Eu acho que pra quem tá iniciando, né, é até válido, você consegue dar pra usar até alguns S, que é interessante ser utilizáveis, tá? Alguns S, não são todos. Mas é aquilo, tem que upar ele full estrela, mano. Tipo, tem que deixar ele 12 estrelas. Aí sim, ele consegue, né, pelo menos ali, dependendo do time que você tenha, dar uma leve, né, equilibrada, né, assim por dizer. Aí no caso dela aqui, ela joga só no time gelo, né? E o Abomasnow, rapaziada, só pra dar né, uma resumida aqui na passiva dele, pra vocês entenderem mais ou menos o conceito, né, dos times que ele funciona. Eu já fiz uma review completa, tá? Das habilidades dele, tá no canal aí, em reviews de Pokémon. Vou fazer uma nova quando liberar ele e caso ele venha com o Z-Move. Se ele tiver com o Z-Move, aí vamos fazer, né, até então ali, bonitinho, mano. Sobre o Z-Move, o que melhora, né, até então. Se ele fica melhor, se não fica, se vale a pena, se não vale, né. Ó, quando em combate, a equipe ganha o tempo de nevasca, ou seja, né, o efeito de campo. Durante a fase de formação, quando tá ali, formou ali o time, pá, já dá pra ativar o efeito de nevasca. Pode ser aprimorado a clima, tempestade de gelo, quando o combate do Pokémon do tipo gelo, quando em combate com Pokémon do tipo gelo SS, ou seja, como eu sempre digo, né, ele é muito primordial com o WK, literalmente, mano, WK que vai fazer ele, né, usar o seu potencial máximo, assim por dizer. Beleza? Aí vai, ó. Em clima de neve, o SP ataque e P ataque da sua equipe são aumentados em 5%. Isso pode aumentar de acordo com o nível do Pokémon, tá? Durante o período de disfarce dos Pokémon da equipe, o HP do disfarce é aumentado em 20%. E a taxa de contra-ataque é aumentada em 10%. O tipo de dano do ataque ativará... Não, no caso, o tipo, né, do dano do ataque ativo, né, que é aquele ataque constante, usará o maior entre SP ataque e P ataque, ou seja, ele vai ficar ali, fazer a galera alternar, tá? Sempre quando for maior, tipo assim, se tiver mais SP ataque, o dano vai ser, né, focalizado nisso. Se tem mais P ataque, então o dano vai ser utilizado como P ataque, né? Sempre ele vai, ou seja, você vai buscar a fraqueza, né, do inimigo, beleza? Em uma única rodada, sempre que um companheiro de grama, gelo, agir, ou seja, fizer uma ação, Flash Mega Abomasnow acumula 5% do bônus de dano e redução de dano, até 5 vezes por rodada. Então vamos lá. Por que ele é tão lento? Né? Eu não falo que ele é uma tartaruga, literalmente. Ele vai ser o último a bater, mano. Não tem condições. Ele é muito lento. A velocidade dele é 30, cara. Tipo assim, é quase nulo, mano. Traz aí um skate pra essa montanha aqui. Pronto, basicamente isso. Ou seja, se você tiver muitos Pokémon de gelo que vão ser mais rápidos que ele, ou serão Pokémons grama, toda vez que o Pokémon ali fizer uma ação atacar, ele vai ganhar redução de dano e aumento de dano. Então faz sentido ele ser lento, né? Então você já tem que ver, ó, ele não é focado em velocidade, ele é focado em possivelmente dano, né? Se eu me engano é SP ataque, não o dano dele, mas ele pode utilizar dos dois, então tanto faz. Pode ser um dano focado em SP ataque, né? Tipo Modest, acho que é Modest, né? A natureza. Ou um que é focado em P ataque, né? Porque ele utiliza dos dois. Mas nunca utilize um que reduz o outro, tipo P ataque que reduz SP ataque. Não. Use algo que possivelmente tire de preferência a velocidade, tá? Como eu digo, não importa ele ser rápido, ele tem que ser lento mesmo, tá? Porque ele é meio que um Pokémon de finalização, né? Ele vai ser o último a bater para causar um dano extremamente alto, tá? Só para vocês terem a compreensão, beleza? Deixa eu ver o que tem mais aqui na passiva dele. 6 estrelas. Em uma única rodada, sempre que um companheiro de grama... isso que eu já falei, né? Pokémon de gelo infligem 2 rodadas de ferida de Icicle em inimigos aleatórios, quando realizam sua primeira ação em cada rodada. Ou seja, toda vez que um Pokémon seu atacar o cara lá, um Pokémon aleatório vai levar esse tipo de ferida, né? Eu já falei, né, na review sobre essa ferida. É um efeito negativo, um debuff até então, de nível 2, interessante. Que é meio que ele ativa assim, uma vulnerabilidade, né? O alvo ali fica vulnerável a danos de gelo, né? Do elemento gelo. Ou seja, qualquer Pokémon que cause dano de gelo vai causar dano a mais naquele alvo ali. Eles vão perder imediatamente 10% do HP máximo deles, que eles tiver ali. Vai ser restringido. E depois, se eu não me engano, ele faz algum lance, mano, que ele causa dano no alvo. Como se fosse um tipo de sangramento, né? Como se fosse um sangramento de gelo. De 45% da soma do P-Ataque e SP Ataque de dano elemental de gelo ali no alvo, né? Que tiver a ferida, entendeu? Mas isso é quando eles são atacados ativamente por Pokémon de gelo. Então você tem que ver como é necessário ter Pokémon de gelo ali com ele para, né, criar uma situação favorável, né? Poder assim utilizar melhor das suas passivas. Beleza?
O inimigo aleatório, legal. Pronto, agora vamos para 8 estrelas. O que 8 estrelas ele ganha de bom? Condensa a taxa de dano de recuo, ou seja, dano de recuo é o quê? É dano de rebound, dano de rebote, né? Dano de contra-ataque. Tipo assim, ele apanha e parte do dano é devolvido ao inimigo, né? Seria isso aí. Condensa a taxa de dano de recuo dos seus próprios elfos de grama e gelo, ou seja, outros Pokémon que tem a taxa de recuo, né? Que tem ali aumento, que eles ganham, no caso, a Skylex, muito importante, porque o Skylex aumenta isso, tá? Ele potencializa isso nos Pokémon de gelo, no caso, e o próprio WK tem isso em abundância, né? Então, assim, você já vê que é como eu digo, o pilar do time gelo, né? O pilar do time gelo, mano, é o WK, até então, juntamente com esse, porque é os que tem, né? Pra ser utilizáveis, beleza? Aí vai aumentar mais ainda, ó, de grama e gelo, quando a quantidade condensada atinge 75%, né? Até então ali, da soma do seu próprio SP ataque e ataque, ou seja, ele vai ficar levando dano, vai ficar tomando dano, aí vai condensar, vai tipo acumular, quando chegar nessa quantidade, na soma do SP ataque e o P ataque do Pokémon ali, seus braços irão condensar brilho de gelo, ou seja, é o Blizzard, né? Que é uma habilidade, uma passiva, um efeito, né? Que meio que aumenta o dano, faz o alvo ali, que tiver com isso, causar um dano, né? Até então, e tendo aí uma probabilidade maior de congelar, né, o alvo ali, mano. É bem interessante isso aí. Quando você ganha taxa de cura, sua taxa de contra-ataque será aumentada simultaneamente até 20%. Ou seja, ele tem uma passiva parecida com o Ice Skylex, né? O Ice Skylex, quando ele é curado, ele converte, né, a cura, né, em dano de rebound, né, que é quando outros companheiros Super Gelo Grama recebem taxa de cura, eles a converterão em 30% da sua própria taxa de reflexão, limite superior de 20% do limite superior de toda a sua própria resistência a dano, e 350% da soma de PDF e SPDF. Então essa passiva do Ice Skylex meio que comba com a própria passiva de condensação do Abomasnow. Mas lembre, isso é 8 estrelas, tá? Essa passiva aqui é dele 8 estrelas. Então assim, mano, é muito crucial, né? Tem pelo menos uns 2 aí, não os 3, cara. Sem os 3 não compensa. Então não vale a pena pegar ele pra começo e tal, não tem um WK. É isso. Tipo assim, você pode se preparar para fazer o WK, né? Até o nível 70. Então você vai pegar o Kyurem, como eu digo, né? Você vai ter que upar o Kyurem, vai ter que upar o Reshiram, vai ter que ter os requerimentos lá, eu já falei, eu não lembro de cabeça tudo, mas tem no canal, tá? O que você precisa para fazer o WK, né? Que é o Witch Kyurem, tá? O White Kyurem aí. Tem tudo lá, mano. É só você dar uma olhada, procurar aí, se eu não me engano, é Mega Evolução, né? Tá na playlist de Mega Evolução. Aí vai ter lá o que fazer, como fazer o WK, né? Aí você vê lá, dá uma olhada, aí você já vai visando o que vai precisar para fazer ele. E hoje em dia no Mega 1, acho que ia ser tanto faz se você gasta muito ou gasta pouco, mano. Eu acho que é possível sim você focar. Se você focar no WK, mano, as coisas melhoram. Porque ele é um Pokémon que vai ser usado, ó, muito pra frente. Tipo assim, você vai ter uma grande desvantagem se não tiver ele no time, infelizmente. Porque ele é um SS novo, só que ele é muito forte em termos de habilidade, tá? Até então, dentre os que tem, né? Claro que tem uns ali que cada um é divergente a um time específico. Mas assim, na minha visão, cara, ele desbancou o Y, tá? O Mewtwo Y, que a galera todo mundo usava, que destruía tudo, que acabava tudo, ele simplesmente desbancou o Y, tá? O Y ainda é bom? Causa muito dano? Causa, né? Só que aí, mano, chega um Pokémon que deu aquela parada. Tipo assim, ele basicamente dava IK Mon em quase todo o time, né? Com o WK não, com o WK abriu as portas, né? Um tanque a mais, controle absurdo e consegue segurar a onda do Y. Então é uma maneira de você, né, meio que counterar, né, quem utilizar o Y até então. Só que não funciona muito com o X, né, mano? O X, ele meio que, se for muito bem upado, ele consegue, né, derrubar o WK. Mas aí depende, tem que ser muito bem upado, tá? Aqui no servidor eu enfrentei muitos, né, até então, e o meu amassa, tá, dos caras. Eu acho que você tem uns 2, 3 caras aí que o X deles tem mais de 4 milhões, né? Ou seja, tem 1 milhão a mais. Então não tem, é bem difícil bater de frente. Quase que, assim, pau a pau, mano, quase que vai, tá? Mas é bem difícil, tá? Então assim, se for no mesmo up, tá, já sabe, mano, vai ganhar o melhor upado ali. Então assim, os times, né, até então, para ele, cara, você já sabe. Particularmente gelo, tá? Ou seja, essa aqui, ó, esses 3 aqui é o trio, cara. Aqui é o trio, né? Não tem isso. É eles 3 e ponto final, entendeu? É eles 3 e ponto final. Acabou-se. Então, eles 3 e você vai adaptar, vai escolher quais, né, você quer usar. E como eu digo, aí vai depender, né, das suas condições. Qual time você consegue fazer, quais são os melhores. Contanto que tenha uma boa combinação o WK, o Ice aqui e pra ele. Ele não tem muito segredo, ele funciona com grama ou gelo. Pronto, só isso. O nosso Ice Skylex funciona com psíquico e gelo. E grama, né? A passiva secundária dele permite que ele ganhe passiva de grama. Então pronto. WK funciona em Fire, Gelo e Dragão. Pronto. Aí você vendo isso, você vê quais são as opções que você tem atualmente que conseguem encaixar, né, e fazer o melhor uso, né, das passivas deles aqui. Então, entende-se que grama é uma boa opção. Então assim, é o que eu sempre falei, né? Um time que eu, né, cogitei há muito tempo, que era um gelo, né? Quando apareceu ele, né? Eu logo imaginei, pronto, vai dar pra fazer um gelo com grama. Entendeu? Né, já é uma possibilidade aí futura, né? Seria melhor. Só qual é a fraqueza desse time? Um time Fire. Um time que tenha o próprio WK, que ele causa dano de chamas, pra quem não sabe, o dano elemental dele é Fire e Gelo. Então, possivelmente, ele vai ser uma contramedida contra esse time, né? Ou seja, tanto ele ajuda como ele vai, né, meio que ser uma forma de cauterar o time aí até então.
o Primal Groudon da vida, porque o Primal Groudon tem imunidade a congelamento, e quando é congelado ele se recupera, né? Ele ganha HP, ele aumenta a vida, então ele é bem chato contra time gelo. E fora que causa muito dano, e não vai tomar dano, vai causar dano efetivo. Aí a primeira vez o Primal Groudon, né, vai ter um time que ele possa amassar, né? Até então, porque um time gelo e grama, mano, tipo, você vai apanhar muito. Aí você tem que ver, você tem que, né, conseguir o quê? Bom, a fraqueza do meu time vai ser basicamente Pokémons Fire, né? Pokémon de fogo. No seu servidor ninguém usa, pá, ótimo, mano. Aí você vai brincar no servidor, entendeu? Agora, tem uns caras aqui que tá usando, a última build foi o Charizard do Alain, todo mundo pegou, os caras usam aqui uma mistura com Fire. Aí tem que ver, se o Charizard dos caras aí for muito forte, ele vai derreter esse time. Isso sem meme, mano. Porque o meu, particularmente, o meu bate muito, até em Pokémon d'água, né? Pokémon de água que tem vantagem em cima dele. Ele bate bem. Então, assim, que ele bata com vantagem, mano, ele vai trucidar. Literalmente, os Pokémon aqui vão derreter, certo? Então, assim, qual seria uma contramedida contra um time em água, né? Pra você utilizar o gelo. Ou contra o time em água, o time Fire é o água, pô. Você vai ter que utilizar a baleia, de quebra o Mananf, né? Sempre aí. E de dano, né? Eu acho o Keldon ótima, excelente opção. Então você mista água e gelo. 3 água, 3 gelo. Ponto. Claro, não vai utilizar a passiva 100% do WK, que seria o quê? Buffar dragões, né? Ele aumenta muita edição, mas ele trabalha muito bem com Pokémon Gelo. Então, assim, pelo menos vai ter esses dois aqui que ele vai conseguir buffar, né? E impedir que morram. Isso aí é o mais importante, entendeu? Então, a minha primeira possibilidade de time seria essa, né? Um água com gelo. Justamente para ter Pokémons para neutralizar, no caso, os Pokémon da galera, mano. Né? Porque a galera vai vir forte em você, entendeu? Vai vir forte. Então você já tem que pensar nisso aí, certo? Aí deixa eu ver aqui. Por exemplo, né? Uma outra possibilidade. Vamos aqui, né? Nas nossas conquistas de time. Deixa aqui. Pronto, tá aqui. Aqui eu tava fazendo um time, né? Especificamente psíquico com WK, né? Pronto, aqui já vai dar pra encaixar legal. Vamos lá. Supondo, você não tem um Mewtwo Y, né? Nem todo mundo vai ter um Mega Mewtwo Y. Ou Mewtwo X, né? Porque ele é caro de fazer, a menos que você gaste no jogo aí. Aí sim, convenhamos que você consiga fazer ele. Pronto, você pode fazer o quê? Usar especificamente esse time, tá? Claro, né? A melhor opção. Beleza? Aqui é um time, entre aspas, específico. Certo? Que vai ter o WK, o nosso Abomasnow aqui. E vai ter aqui o Metagross. Por que o Metagross? Porque ele é psíquico, ajuda psíquico porque ele absorve parte do dano que a backline, né, de psíquico toma. Ou seja, ele, né, absorve 90% do dano. Então, assim, ele vai tancar, pelo menos no início, né? Aqui o seu time de apanhar, ele vai ficar tancando, né? Então, ele, de uma certa maneira, ele vai ajudar o seu time, tá? Tancando aí. Beleza? Então, vai dar o seu... Aqui vai proteger mais, né, por mais tempo o Celebi, que é justamente, como eu falei no último vídeo, para ele dar, né, o vigor dele, que é a folhinhazinha. Então, ele vai distribuir uma folha, possivelmente por Metagross, se ele ficar vivo, claro. O nosso Mil Origem, o próprio Abomasnow e o nosso queridíssimo Ice Calyrex. Mas aí não era melhor usar o Ice Calyrex na frente? Você pode usar se quiser, né? Ou pode deixar ele aqui atrás, né? Protegido também, só pra ficar, né? Causando dano, né? Claro que o foco dele não é dano, mas dá pra fazer ele misturado, tá? Meio dano, meio, né? Controle, assim por dizer. Beleza? Só que aqui é um time mais defensivo, um time mais tanque. Então, assim, o dano desse time, mano, vai ficar muito a mercê, como falo, do WK, né? Vai ficar muito, assim, nas costas dele e do próprio Abomasnow, tá? O Abomasnow vai ser o DPS particularmente principal aí para arrebentar com a galera. Mas seu time aqui, esse time aqui é muito focado no controle, né? Lembrando. Então, assim, a probabilidade de funcionar é alta, né? A alta chance seria quem? Se você tivesse uma Mega Rayquaza da vida, se sua Mega Rayquaza for forte. Lembrando que eu só recomendo a Mega Rayquaza para aqueles que estão acima do nível 85, tá? Por que isso? Porque ele é um Pokémon que tem que ser o mais forte, o melhor, mais bem upado. Se ela não for bem upada, não adianta usar ela, tá? Então, assim, ela tem que ser a melhor, mano, tem que ser a rainha de todas as bocas. Simplesmente. Então, você pode aí acabar utilizando ela como um DPS, né, auxiliar pro seu time, tá? Para ajudar aí, né, no dano. Funciona, tá? Tranquilamente. Beleza? E fora vai ter o WK, né, pra possivelmente focar em uma proteção nela. Claro que se o Abomasnow evidentemente morrer com mais facilidade, né, meio que ela vai queimar. Mas como temos o Celebi aqui, e assim, o Celebi vai focar no Pokémon Grama e Psíquico mais forte. Recomendo que você deixasse ele mais forte que o Ice, porque assim ele vai dar a folhinha já diretamente para o Abomasnow. Aí você já não tem que se preocupar do Abomasnow morrer de início, tá? Só tem que se preocupar com o Ice, né? O Ice é que tem a probabilidade de morrer, né, no início. Mas enfim. Não tem o Mega Rayquaza e tal, então quem eu poderia usar? Aí vem a variação, Xerneas. Tá? Xerneas aqui para linkar, né? Lembrando que ele linka grama e vai proteger. O meu Origem aqui é só para dar mais controle e fazer, né, no caso o Ice Calyrex sobreviver mais tempo, tá? Até então. Beleza? Durar mais, tem uma durabilidade maior. Mas aí você, se quiser, pode vir, né, com a combinação que eu digo, Fada e Gelo, né? Aí vem quem? Deixa eu ver. Aí você pode vir com a Mega Dance, né? Ótima opção, tá? Ela já é boa. Assim que você faz, ela já é boa. Claro que quanto mais você upar, né? Tipo assim, liberar os níveis, liberar os Remove, melhor ela vai ficar, né? Mas de início, mano, assim de fazer, ela já é boa. Ela já dá uma proteção muito forte no time. Então aqui, ó, você já tem, né, uma proteção magnífica, cara.
Literalmente. Então, assim, o Xerneas pra linkar o time, deixar o time mais tanque. No caso, vai ser só esses 3 aqui, ó. Eles 3 aqui que vai ganhar o link. E aí vai ficar mais forte, né? Aí fica a opção. Se você quiser usar o Mil Origem, ou se você quiser pra tirar ele pra botar Gardevoir, tá? Gardevoir aí pra, né, causar mais, né? Aí vai ficar, né, escolha sua, tá? Escolha sua aí, usar Gardevoir, né? Ou seja, fortificar mais ainda aí, no caso, fada, que aí faz aquele esquema. 3 fada, 3 gelo. Pode usar uma Maguerna no canto também do Xerneas, caso você veja que o time tá tancando bem. Ah, tá tancando bem, não vou precisar do Xerneas, pá. Porque pra mim, na minha visão, o Xerneas, rapaziada, é só pra fazer o time tancar mais. Quando você vê ali que seu time fada, ou seu time Groudon, ou um time possivelmente com grama, você tá apanhando muito, aí você meio que usaria um Xerneas, que é pra fazer o time tancar. Sobreviver tempo suficiente para suas passivas funcionárias, assim por dizer. E lembrando que ele cura. Então assim, por que ele seria uma opção legal na minha visão, tá? Porque, como eu digo, tanto aqui o nosso Ice como o nosso Abomasnow, ele converte, né, as curas que Pokémons grama recebem. Então assim, ele curando vai aumentar, né, o potencial de recuo dos 2 Pokémons aí até então. Então isso aí já seria favorável, né, como time, beleza? Ah, mas aí eu não tenho uma Mega Dance ainda, tal, tô no início, pronto. Aí você vem com a opção, mano, vem com a Maguerna, entendeu? Não deixa de ser fada. Então você faz o conjuntozinho, 3 fada, 3 normal, mantém, né? É um timezinho bacana. Aí, mas eu tenho um Y, aí como eu digo, quer fazer Psyche e tal, Mewtwo Y, você gosta, você quer fazer, ou usa ele, né, já tem ele, pronto. Seria um Y, possivelmente, e aí você tem que vir com o Meu Origem, pra dar suporte a ele. Aí aqui fica o esquema, 4 Psyche, sai caro, não é? Fica um pouquinho pesado. Aí você pode pensar assim, não tem um Trinket para bancar 4 Psyche aqui, né, os 4 aqui. Você pode vir com outra tipagem, entendeu? Aqui, em vez da Maguerna, aqui, ou em vez da Gardevoir, você pode botar um Xerneas, como eu digo, aumenta a resistência do time ali, você vai ter o Y de dano em área, o Abomasnow de dano ali, né, em linha, ou seja, né, em 2 alvos, e o WK causando aí queimação, congelamento em geral, fazendo destroço só. É uma possibilidade também, tá? Deixa eu ver aqui outra possibilidade. Um Celebi, se quiser, né? Mantém os 4, né? Até então, só que você vai ter um foco maior de sobrevivência, por causa da passiva do... Aqui, você vai focar uma sobrevivência pra cima do Y, beleza? Né? Vai manter ali, beleza. Aí tem um Zarui também, que seria o mesmo esquema, né? Igual o Celebi, tá? Só que aqui ele só vai ajudar, como eu digo, ele só ajuda Pokémons grama. Então ele meio que ia curar só o Ice Carylex e o próprio Abomasnow. Então fica tipo aquilo, é quase um Xerneas, só que funciona só com grama. O Xerneas funciona com Fada, Grama e Groudon, né? Que é Pokémons de terra, até então. Então fica aí sempre, né, em aberto a possibilidade. Então sempre aquilo, vai depender sempre do que você tiver atualmente, né? Aí o que mais casar ali é passiva, mano, combinar, melhor vai dar certo. E se quiser a Mega Dance ali também, você já tiver ela feita e tal, né? Aí pronto, só pra dar escudo. Claro que o escudo vai ser fraco, como eu digo, né? Sem fada, o escudo dela não resiste muito bem, mas pelo menos vai dar uma proteção inicial pro seu time, tá? Mas é como eu digo, uma Maguerna ali pode funcionar, uma Gardevoir pode funcionar, então aí vai ser sempre, né, de gosto mesmo, tá? Sempre aí de gosto mesmo. E deixa eu só botar o bichinho ali, mano. Vamos supor, vou deixar o Celebi aqui, que eu acho melhor, né? O Celebi nesse time aqui até então. E aí vai, né, tendo aí as possibilidades, as probabilidades sempre são altas. Deixa eu ver aqui. Vamos supor, uma vez eu pensei aqui numa mistura, né, de grama com um fantasma, né? Aproveitar o Carylex Dark Rose, né? O Shadow. Vamos lá. O Shadow é muito parecido com o Ice. Ele também herda a habilidade de ser grama, tá? No time. Então vamos lá. Se ele herda a possibilidade de ser grama, ele ganha buffs de grama também. Só que aqui fica meio que apertado o time, tá? Mas vamos lá. Vou aqui, né? Mano, tem vários times, tá? Que eu só tô citando alguns que, na minha visão, são os mais coerentes com a passiva em cima do Abomasnow, tá? Para que ele não fique perdido ali no time ao vento, ao Léo. Então vamos lá. Pronto, particularmente, aqui seria uma mesclada, né? Com fantasmas, tá? E gelo. Só que assim, na minha visão, a Lunala, ela é forte a partir que tem pelo menos outros 2 fantasmas. Só o Carylex aqui, mano, não potencializa ela todo. Ela só tá aqui no time por quê? Porque aqui ela vai poder reviver o Ice Carylex. Ou Ice não, vai poder reviver, no caso, o Carylex Rose. Ou seja, ele vai ter pelo menos 2 vidas aí, até então, para fazer a diferença. Só que aí, mano, na minha visão, teria que ter mais um fantasma, seria interessante, tá? Então você pode pensar, né? Aí fica a critério. Se você usaria o UPA, você poderia usar uma Giratina para ter um tanque a mais, tancar a mais, né? Ou seja, até então aqui seria uma opção porque o WK ia poder dar uma compensada, né? Aqui nela. Ou seja, ela ia ganhar uns buffs, ia ganhar mais redução de dano, né? Recuperação de HP, então ela ia ficar um pouco mais viável. Tem a probabilidade também, se você quisesse usar o Gengar, também dava certo, né? Usar o Gengar para causar veneno, confusão lá no time inimigo, ficaria interessante também, né? É a possibilidade, aí vai, né, de gosto, né? Do que você quiser, ou se não quiser testar, né? As probabilidades aí, mano, seria interessante também, né? Aqui é um time bem diferente, tá? Um time que eu particularmente não vejo ninguém nem citar, né? Porque a galera gosta do meta, né? O pessoal gosta de time que tenha muito SS. A galera vai querer time que tenha Mega Diance, vai querer time que tenha o WK, sem dúvidas. Vai querer time que tenha possivelmente a Mega Quasa. Vão querer o time que tenha possivelmente a Mega Baleia.
Talvez a Mega Rayquaza. Mega Rayquaza, a Baleia, a Mega Diancie, o Mewtwo Y, com certeza. Então vai ser o time que a galera mais vai querer escolher. Eles não vão vir, né, nesses times que não tem tanto SS, né? Porque é dos caras, mano. Os caras querem jogar com meta, só quer saber jogar com o melhor que tiver. Então eles vão tentar fazer isso. Só que esse time aqui, se você souber montar bem, né? Não é porque ele tem muito S+, ou só tem S+, que ele vai ser um time ruim. Se você souber montar bem, tá? Lembre-se disso. Se você souber ali fazer uma boa conjunção de passivas, um time de S+, derruba até um time com 6 SS, tá? Porque no final do jogo ganha quem tiver melhor upado, com certeza. Mas também ganha o que tiver a melhor sinergia. Porque o time que tiver sinergia, que você compensa a fraqueza de um, né, com a de outro, né? Tipo assim, a fraqueza desse aqui é a vantagem daquele. E esse aqui vai tirar a fraqueza daquele. Pronto. Aí você equilibra, entendeu? Quando você equilibra, você ganha. Beleza, rapaziada? Então, assim, é umas pequenas possibilidades, tá, de time. Não é, meu Deus, vai ser esse. Não, é uma possibilidade, né, possível aí que vocês possam estar fazendo. É tanto que, se fosse por isso, mano, meu time Fire nunca ia render, né, de forma alguma. Porque meu time Fire, cara, ele nunca foi bom. Ó, quem é das antigas aí, que vê o meu canal, que segue meu canal, minhas dicas, vai ver que sempre que chega um Pokémon Fogo novo, eu tentei fazer o time, né, Fire render, mano. Tipo assim, sempre foi o time que eu mais achava assim, particularmente, eu gosto de time de DOT, né, que é dano contínuo ali, time que causa veneno, sangramento, queimação e tal. Né? Só que no Megamon não tem um time meio que todo mundo junto assim, né, meio que separado, tipo assim, time só de queimação, time só de veneno, time só de sangramento, né, tudo separado, não tem como, né, meio que interagir todos de uma vez só. Mas eu acho muito massa. Então, assim, o time Fire agora, depois com o WK, que teve, né, uma possibilidade de ser forte, né, poder ser utilizável. Antigamente não dava. E derrubaram nós. Ontem mesmo, né? Conseguimos aqui subir, mano. Atacando aqui o Baiano, né? Conseguimos ganhar do Baiano, que é um time tanque, né? Um time terra, né? Até então. E aí logo após derrubaram nós, né? Infelizmente. Mas é isso mesmo. E tipo assim, mesmo os caras aqui estando mais forte, mano, que o nosso até que dá de peia, tá? Assim, vai pau a pau, mano. Só que perde, como eu digo, né? Acaba que às vezes o recurso da galera que é bem mais forte, né? Bem mais pesado, acaba meio que fazendo a diferença. Mas isso porque eu não tô buscando uma forma de ganhar do time deles. Eu tô só buscando uma forma de melhorar o meu, tá? Melhorar o meu pra fazer, né, ele fluir, tá? Porque se fosse, sei o que, mano, eu já tinha trocado aqui muitos Pokémon pra bater nos caras. Porque vamos supor, por exemplo, o Xande aqui que usa uma água com fada, usando o X, por exemplo. O X dele acaba com o meu time, porque não tem nada que impeça dele ficar ultando e acabando com meus Pokémon. Então assim, quem eu poderia usar, counterar o X dele? O Y. Simplesmente o Y, com o Z-Move, depois que ele cria aquele mundo lá que ele ulta, né, que isso aí é fácil pra ele, que ele já consegue ultar no final do primeiro turno. Ele já cria aquele mundo, né, que é um mundo lá material dele, né, um mundo evolutivo. Ele bloqueia a ativação do reino de Ashura, que é aquele reino do X1 do próprio X. Então ele já neutralizava facilmente o X, tá? Então assim, se fosse pra usar counter, mano, eu usaria o Y no meu time e counterava já o X dele, que eventualmente ia causar um dano a mais. Porque o lance do time dele aqui é que é muito tanque, né? Então assim, eu tendo um Y da vida bem upado, eu poderia já counterar o time dele. Só que aí, como eu digo, pra mim usar o Y, eu ia ter que usar o meu origem. Então assim, já sai da essência, né? Ou seja, eu já tenho que tirar a minha essência. Então eu ia ter que botar um Y, eu ia já ter que ver aqui, que eu ia tirar pra alguém, né? Possivelmente aqui é o Charizard X, ou se não, o próprio Primal Groudon. E para colocar o meu origem, possivelmente eu ia ter que tirar talvez o Victini ou o Ho-Ho. Aí já sai a essência, né? Já deixa de ser um Fire, né? Um Dragon Fire, assim por dizer. Beleza? E eu não quero, eu só quero achar a melhor opção, né? Tentar melhorar ali em termos de passivo, não tenho muito o que fazer. O máximo que eu posso fazer é mudar os itens, né? Fortalecer o que ainda não fortaleceu na minha conta. E tentar trocar algumas builds para ver se faz uma diferença ali. Às vezes muda alguma coisa, né? Às vezes não. Mas, né, é o princípio, tá? Então, assim, os caras estão usando água, ou seja, eles estão usando Pokémon, né? Voltaram pro time água, ninguém tá usando. Aí os caras começaram a voltar pro água, porque aí sim ganha vantagem em cima do meu, entendeu? Então não tem como bater neles, né? Porque a galera tá usando água até então. E o Xing, né, rebolou o time dele fora, que era o time que ele usava, se eu não me engano, era Fada Psico, né? Que tinha até uns caras que eram mó fãzão e tal, dizer que era muito bom. A princípio era muito irritante, né? Porque era muito controle, o time dele. Mas o meu Fire consegue bater nele, porque o time Fada dele não tem vantagem em cima do Fire. Então o meu Fire conseguia arrebentar com o dele. Aí ele foi lá e fez o mesmo time que o meu, só que gastando mais grana, né? Então assim, ele tem algumas vantagens aqui que é só o quê? Os itens, né? Que é um item Marvel que dá na Rayquaza e o item do próprio Charizard X, que eu não sei porque até hoje esse item, né, não veio, mano. Cara, eles estão atrasando demais as coisas, mano. Tipo assim, tá só aqui, ó, $15. O item que geralmente vai vir por 3. Aí fica aquilo. Eu comprei, se eu não me engano, esse baú pra pegar o quê? O do W4. Quase que eu não compro, né? Quando veio. Aí eu fui lá e comprei, beleza. Aí eu pensei, rapaz, será que... Não, vou comprar porque os caras vão trazer o item dele daqui a um mês, né? Mais barato. Mano, no reset seguinte, né? Eu comprei, ó, veio no dia. Comprei. Quando acabou, que veio, resetou, os caras botaram o baú de $3, mano. Com item.
Pô, aquilo me quebrou, mano. E foi por causa daquilo que eu não comprei o item do Charizard ainda. E até aí, ó. Já deu 2 semanas, né? Já viu aí a outra bid e nada do item do boneco vir, cara. Literalmente. E eu só perdo pro Xing, quando eu perco, é só por causa desse item. Porque fica aquilo. O X1 do X dele contra o meu. Acaba o time todo, mano. Meu time basicamente destroço dele. Sobra só o WK dele com o X. O X dele, por ter o item, ele consegue sobreviver 2 turnos a mais sem morrer, né? E esses 2 turnos derrete o meu, cara. Tipo assim, uma forma assim, essa passiva acabou, anulou, pronto. Aí derruba o meu, pá, fica só o meu. Aí o meu normalmente fica vivo, né, na duração que dá. Bate no dele morre, ativa o item dele bate. Aí o meu vai, morre, revive, que é a passiva normal dele. Beleza, foi lá bater. Aí começa a ativar as passivas do item dele novamente. E aí eu não consigo matar o bicho, né? Literalmente eu perdo por causa de um turno, né? Literalmente, ele tanca sempre um turno a mais que o meu. Só que é o suficiente, né? Mas é isso, rapaziada, né? E um videozinho mais, né? Colaboração. Não, um videozinho só mesmo pra situar, né? Assim, mais detalhado sobre os times possíveis. Claro que tem muito mais times, né? Probabilidades aí pra fazer. Claro que tem que pegar ele e testar de fato, né? E testando em cada time pra ver qual time que ele mais vai se adaptar. Mas na minha visão, cara, isso é fato. Vai ser grama, mano. Com certeza com esses dois aqui, ó. O Shine Mega Septado, juntamente com o Shiga Mega Venossauro, né? Vai ser uma opçãozinha muito interessante de grama. Só que aí fica aquilo, né? Trinket aqui pra esses 3 aqui eu não tenho, não. Tenho que ver aí, cara, o que eu vou fazer. Porque eu... Trinket pra Pokémon grama eu nunca foquei. Eu tenho só do Primal Groudon, mano. Primal Groudon eu tenho, mas aí, né, eu já teria que abrir mão dele pra poder, possivelmente, pra outros Pokémon, né? Aí, não sei, aí complica, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Domingo aí, quando chega domingo, né, de noite, vamos estar pegando aí, né, o Abominável. Daí vamos ver como é que vai se sair, né, até então. Então é isso, valeu, até a próxima, babies. É nóis.